Olá pessoal, vamos continuar nossas aulas ainda em relação à região norte, ainda falando da parte de mineração da região norte, que nós demos uma ideia panorâmica, né, sobre a mineração, falamos de alguns problemas, falamos de social, vamos relembrar um pouquinho, falamos de social, falamos do problema ambiental, né, e falamos do problema político da região norte em relação à mineração. Agora nós vamos aprofundar um pouquinho mais sobre os produtos que são extraídos lá, né? O minério que é retirado de lá, quais são os minérios que são retirados de lá, quais são as suas finalidades, e vamos gravar aqui alguns termos muito importantes também, muito cobrados em prova, ok pessoal? Vamos nessa. Mineração é o nosso assunto. Vou começar falando aqui, pessoal, sobre a bauxita. Este elemento é usado na fabricação de alumínio e é extraído da região do Porto Trombetas, de onde é também exportado ou direcionado ao consumo interno. Cabe lembrar que nessa região também foram instaladas usinas para beneficiamento deste minério de alumínio. Pessoal, bauxita, produção de alumínio. Tá gravado isso já? Bauxita, produção de alumínio. Como é que a gente vai gravar isso aqui, trombeta? Vou falar como é que eu gravo esse negócio aqui. Imagina a trombeta que seja um instrumento musical de ferro. Imagina, de alumínio. Um instrumento de alumínio. Então imagina que a trombeta é isso daí. Então quando você fala de porto, trombeta, a gente vai falar de bauxita. Então, eu coloquei aqui um exemplo da bauxita aqui, muito importante na fabricação de alumínio. Ok, minha gente? Vamos nessa. Está lá, cassiterita, utilizado na fabricação de chapas de Flandres, que são folhas revestidas de estanho que são bem resistentes à ferrugem. Este material serve para fazer latas de conservas de alimentos. Já a cassiterita, pessoal, ela faz aquela espécie de chapa que você, quando abre a lata de salsicha, você tira lá a salsicha, né, e joga aquela água fora, ela é toda brilhosa por dentro. A gente usa a cassiterita para fazer aquilo dali, porque ela é resistente à ferrugem. Então aquela água que está dentro daquela canequinha ali, que está dentro daquela lata ali, ela não vai enferrujar aquilo dali, ou vai demorar muito para enferrujar. Professor, então eu vou enfiar isso aí dentro da água do mar e não vai enferrujar. Claro que vai. Mas a resistência é maior. Então a utilização da cassiterita é para fazer aquele tipo de revestimento ali, estanhado, que o pessoal chama de estanhado, que não enferruja. Uma outra coisa que eu não coloquei aqui, mas vou citar como característica curiosa da cassiterita, é a utilização dela para soldas, essas soldas de eletrônica. Você vê lá o técnico, o cara lá da eletrônica, lá no computador lá, quando ele vai consertar o seu computador lá, quando você quebra o seu computador, que quebra direto, o cara coloca lá aquele fiozinho e um ferro de solda e faz uma fusão daquele negócio ali. Aquele material ali que está sendo fundido ali é o estanho que está vindo da cassiterita. Ok, pessoal? Ele vai estanhar aquilo dali e aquilo vai virar uma solda. Então isso aí também é muito importante. É claro que muito menos usado do que a chapa de Flandre para fazer revestimento impermeável, revestimento antioxidável, ok pessoal? Bem menos. Então, o primeiro uso da cassiterita é para fazer essa chapa de Flandre. Quando se produz a cassiterita na região norte, se desenvolveu também um polo de beneficiamento da cassiterita. Ao invés de tirar ela de lá, colocar ela num caminhão, num trem, ou seja lá o que for, para transportar ela para a fábrica lá longe, eles colocaram fábricas para desenvolvimento ali, beneficiamento da cassiterita na região. E vamos raciocinar, houve a instalação de uma fábrica, se essa fábrica está na região, vai haver desenvolvimento urbano em volta da fábrica? Vai. Todo desenvolvimento urbano ele é voltado para um polo de atração. Seja uma fábrica, uma usina, seja um polo político, que foi o que aconteceu em Brasília. O desenvolvimento político de Brasília fez com que a cidade crescesse. Quem ia para Brasília, depois da sua fundação, ia para trabalhar no serviço público. A pessoa não ia para Brasília depois. Teve o cabeleireiro, teve o cara do borracheiro, o pintor de parede, ok. Mas a galera que ia para Brasília ia para trabalhar no serviço público. Quem vai para perto de uma usina de beneficiamento de cassiterita está indo para trabalhar nessa usina.
posteriormente há um desenvolvimento de outras atividades, ok? Mas o que atrai é o polo principal. E temos lá, petróleo e gás natural. O petróleo extraído pela Petrobras serve tanto para o consumo na região, quanto para ser embarcado e transportado para outros estados. Os navios tanque, após serem extraídos, são conduzidos de Arara até Quari por tubulação. Olha que coisa interessante, pessoal. Produção de petróleo e gás, se é uma região de bacia sedimentar, essa região vai ter petróleo e gás, lembra? Os sedimentos são depositados, é um material orgânico depositado, compactado, sedimento em cima do outro, a pressão, calor, e milhares de anos depois, há uma produção de petróleo e gás ali. Como gás, professor? Por causa do apodrecimento. Aquele apodrecimento, vamos dizer assim, ele produz gases. Então aqueles gases é o gás que você consome na sua casa aí para fazer aquela comida maravilhosa aí. Só que aquele cheiro do gás que você sente na sua casa não é um cheiro que vem de lá, porque o gás que sai de lá não tem cheiro. Esse cheiro horroroso que você sente quando está escapando o gás é a empresa que é obrigada a colocar para você saber se a sua casa vai explodir ou não. Porque se ele não colocasse esse gás ali dentro, misturado, você não ia saber que está vazando. Quando você ligasse a tomada, pimba, você ia morrer na explosão. Então, petróleo e gás está desenvolvido, então, por causa da bacia sedimentar que tem lá. Legal, pessoal? Um outro fato muito importante a falar de petróleo e gás da região norte é o desenvolvimento de algumas usinas, alguns polos de refino do petróleo e processamento do gás na região nordeste. O gás é extraído da região norte e é levado até a região nordeste através de tubulações para ser processado. Pode ser que você faça algum concurso aí, algum Enem, que pergunte sobre polêmicas envolvendo isso. A produção dessa usina está cada dia mais na moda falar dos gastos públicos, estão gastando muito dinheiro para produzir uma usina e tal. Essa usina naquela região, sendo cara ou não, ela é necessária. Porque você imagina, todo o petróleo que se extrai da região norte, você tem que rebocar ele, botar em navio para ser refinado, por exemplo, em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro. Olha a distância. Isso vai cada vez ficar mais caro o combustível por causa dos custos de transporte. Se você refinar lá, ele vai ficar mais barato. Não que você vai pagar mais barato. Isso não tem nada a ver. Mas vai ficar mais barato. Ok, pessoal? Então é importante sim a produção de usinas de refino naquela região para que a logística, você pode ouvir isso também em prova, a logística, que é o transporte desse material, fique cada vez mais fácil. Ou seja, extrai aqui, traz para cá, refina aqui e já vende. Vende a gasolina, já vende o óleo diesel, o querosene, aqui pertinho. Imagina, extrai ali, bota no navio, faz a volta na costa brasileira quase toda para vir refinar no Rio de Janeiro. Não faz o menor sentido isso. Então, independente se a produção dessa usina ficou caro ou se ficou barato, se houve desvio de dinheiro ou não, independente disso, a usina naquela região ela é necessária. É necessária. Ok, pessoal? Aqui eu coloquei uma imagem aqui, olha, de uma usina de refino aqui. Esses globos aqui, eles são acumuladores de combustível, seja ele na sua forma líquida ou na sua forma mais pastosa. Quando o petróleo sai lá da terra, o petróleo brasileiro é considerado um petróleo pesado, um petróleo difícil. O petróleo brasileiro, além de ele estar muito profundo, ele é um óleo muito pesado, é quase uma graxa, uma pasta. Você imagina uma pasta de dente bem pretinha, aqui daquele jeito. Então, para você refinar aquele negócio ali, você gasta muitos produtos químicos, você gasta muita energia para fazer aquele refino. Diferente lá da Arábia Saudita, que o petróleo dá quase em árvore, um exemplo, né? O petróleo sai de qualquer lugar, bem rasinho ali, o árabe consegue tirar aquele petróleo, e é um petróleo tão fácil de ser refinado, ele já vem líquido. Um exemplo, no Rio de Janeiro, existe um terminal de desembarque do petróleo que vem da bacia de Campos. O petróleo vem no navio lá, aquela graxa pesadona.
ele é bombeado com muita dificuldade para esse terminal, o navio encosta, ele é bombeado com muita dificuldade. Depois esse óleo ele vai para um acumulador, como se fosse esse aqui. Ele vai para um acumulador, e nesse acumulador ele é aquecido sobremaneira, ele é muito aquecido, muito, para que ele possa fluir dentro da tubulação. E a tubulação leva desse acumulador, dessa ilha acumuladora que tem lá, ele leva até a refinaria de Duque de Caxias, que é uma distância considerável, uma distância muito grande, porque o navio não pode entrar na Baía de Guanabara, porque a Baía de Guanabara é muito rasa. Então, ele vai ali perto da boca da barra, né, do Rio de Janeiro, desembarca o seu óleo é aquecido e ele é empurrado dentro da tubulação, pedindo a Deus, em nome de Deus, para que ele consiga correr ali. Porque se ele parar ali, ele endurecer ali dentro, a tubulação se perde. Não tem nem como desentupir um negócio daquele. Então, mais uma vez, esse tipo de refinaria próximo ao extrator, o local que está se extraindo, ele é necessário. Porque tudo se faz muito rápido ali. Ok, pessoal? Tá lá, olha. Eu coloquei aqui um resumo rápido aqui, olha. Tá lá, ferro em Carajás, bauxita, lembra do alumínio Porto Trombeta, lembra da trombeta? Cassiterita, que são as chapas de Flandre em Rondônia, petróleo e gás no polo de Arara. Isso daqui pode ser cobrado em prova? Qualquer uma das duas provas, pessoal. Pode ser cobrado ou na prova da sua escola ou na prova de vestibular. Isso daqui é muito importante. E eu fazer uma previsão aqui. Duas coisas aqui que você deve se ligar cada vez mais. Ferro em Carajás e o petróleo em gás no polo de Arara. Isso daqui é muito importante. Esses dois aqui, bauxita e cassiterita, eu vi muito pouco ser cobrado em prova. Mas ferro e petróleo e gás da região norte, com certeza, é cobrado em todo tipo de prova. E cada vez mais que você se aprofundar em fazer prova, você sai da prova de 7º ano, vai fazer uma prova lá de ensino médio, eles vão falar cada vez mais da questão política. Disso daí, daquele desenvolvimento político, social, urbano daquela região. Ok, pessoal? Tá lá. Essa região também tem muitas outras riquezas, como sua madeira, sua área que pode ser feita em pasto para grandes rebanhos, ou a disputa de terras com os índios, e principalmente o ouro dessa região já foi causa de muita disputa. Pessoal, pegue esse termo aqui, esses termos aqui, e guarde ele com muito carinho, muito carinho. Madeira da região norte, polêmica, a madeira deve ser certificada. O IBAMA tem que saber que aquela madeira não foi retirada de uma área de proteção ambiental. Mas você vê que a maioria da madeira que sai lá, sai de área de proteção ambiental. Você vê toras de madeira que 5 homens não conseguem abraçar a tora de madeira. São árvores de 400 e até mesmo 500 anos. Então são árvores gigantescas que são cortadas sem autorização do IBAMA, que é aquele órgão de fiscalização e autorização. Aí você vê aquela madeira gigante ser derrubada, transportada de forma clandestina e muitas vezes vai para fora do país. O que eles fazem para transportar essa madeira lá do interior da floresta para ser exportada? Eles jogam no rio. Eles botam a madeira uma do lado da outra assim e o rio vai levando. Como eu falei, é um rio de não muita energia, o rio vai levando aquelas toras ali, chega em determinado lugar, o trator recolhe e exporta. A madeira certificada, o IBAMA dá seus carimbos, seus grampos, etc. e tal, para que você possa fazer os móveis que você usa lá na sua casa. Legal, pessoal? Outra questão também, eu quero falar aqui sobre disputa de terra com os índios. Todos os dias, se você procurar no Google, seja lá em outro meio, você vai ver que estão ocorrendo conflitos de terra na região norte. Índios com madeireiros, índios com produtores de arroz, índios com pecuaristas lá com seus gados, pecuarista com produtor de minério. Eles estão sempre em conflito ali por causa da posse da terra. E isso daí é fato diário nos noticiários, fato diário na internet e também um fato muito importante em qualquer tipo de concurso. Se eu fosse um professor que fosse fazer uma prova de concurso, eu ia perguntar isso daí com certeza, porque é um fato muito importante. Ok, pessoal? Então, minha gente, ficamos por aqui. Até a próxima aula. Um abraço a todos.